O Elivaldo Barbosa hoje vai trazer para a gente as informações a respeito dos anúncios feitos hoje pelo futuro prefeito, o prefeito eleito Silvio Mendes, que durante uma entrevista coletiva falou a respeito de uma série de medidas, de providências que serão tomadas para a melhoria do trânsito na cidade de Teresina no ano de 2025, inclusive o que diz respeito ao transporte coletivo da cidade. Nós vamos trazer aí parte da entrevista coletiva concedida por Silvio Mendes com Elivaldo Barbosa em tempo real. Primeiro, as faixas exclusivas de ônibus serão permitidas o tráfego de motos, táxi ocupado ou não. Os aplicativos, naturalmente, terá que ser regulamentado pela Câmara Municipal e, a partir daí, também será feita a mesma concessão. No HUT, dos acidentes de trânsito, 80%, quer dizer, de cada 100 acidentes, 80 é com motocicleta. Daí se impor que eles sejam protegidos e melhore o tráfego nas demais faixas para que diminua os acidentes, diminua as filas do HUT e, naturalmente, que o trânsito fique melhor. E ninguém precisa morrer por isso. E, claro, que onde couber ajuste, se faz o ajuste consequente àquilo que não deu certo. O que não dá certo, a gente larga de mão e procura uma solução que seja viável. A segunda é que das 23 horas, quer dizer, 11 horas da manhã até 5 horas da manhã, ninguém será multado por cruzar sinal vermelho, por uma questão de segurança, sendo observada a velocidade. A velocidade tem que ser mantida no que for permitido, mas você pode cruzar com atenção, vai demorar um pouco de tempo para poder ficar piscando o sinal amarelo, chamando a atenção de que é permitido, mas com mais cuidado. A terceira medida é que nós vamos proceder a uma licitação para fazer as 590 paradas de ônibus, proteger o cidadão de Teresina, a cidadã, do sol que todos nós passamos. Então, isso foi um problema antigo, causou uma ação judicial, que caducou e, naturalmente, agora a gente vai estar licitando para que todos tenham direito à proteção da chuva e do sol. E aí demora um pouco, porque precisa fazer e atender à burocracia. Nós estamos encaminhando a instalação de câmeras de segurança por toda a cidade. Tem o compromisso e o apoio do Ministério das Comunicações, com quem encontrei o ministro Celino no sábado. Ele reafirmou a importância e prometeu fazer. Existe um CCO, que é um centro de monitoramento que a Prefeitura tem, para ver o trânsito, mas vai ser identificado a face das pessoas. Então, o que é que cabe? É um sistema público, financiado com dinheiro público. Portanto, nós vamos convidar a Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, para que todos, usando da inteligência, principalmente de ações preventivas, a gente pode tornar a Teresina a Secretaria de Segurança Pública, convidar o secretário Chico Lucas, que faz um bom trabalho, para que todos juntos, com os esforços compartilhados, a gente possa dar a Teresina mais segurança. Né? Então, é uma coisa que cabe. E aí cabe também, logo que a gente tenha conhecimento do efetivo quadro, tanto da Guarda Municipal como do Guarda de Trânsito, dar instrumentos para que eles possam trabalhar e prestar um serviço que se propõe. Né? As notícias não são boas, mas a gente vai fazer o esforço que requer que seja tomado. Importantes os anúncios que foram feitos, a gente vai falar sobre cada um deles aqui na companhia dos nossos colegas, mas vamos colocar aí na tela as informações resumindo essas medidas. Na faixas exclusivas de ônibus haverá liberação para motos e táxis, com ou sem passageiros. Os carros de aplicativo que ainda não têm essa regulamentação devem ter a situação discutida na Câmara de Vereadores. Os carros de passeio passarão a ocupar faixa antes de conversão. Então podem ali transitar antes da conversão. Semáforos à noite. Das 23 horas às 5 horas, ou seja, das 11 da noite às 5 da manhã, não haverá multas nos cruzamentos das ruas sinalizadas. Sinais amarelos piscando, apenas a velocidade vai ser observada. Vamos ter também, nas ciclovias e ciclofaixas,
exclusivas até às 9 da noite. Depois disso, estacionamento de carros permitido. Outra novidade, transporte público. Nova licitação para 590 paradas de ônibus. E aí é nesse ponto, Elivaldo Barbosa, que eu quero fazer uma pausa no anúncio das medidas aí, ou na explicação das medidas, para que a gente possa falar sobre esse tema que é muito importante para o teresinense. Serão construídas novas paradas na capital? É isso? Não, serão recuperadas as paradas existentes e observadas a necessidade de uma ou outra que poderão ser construídas. Mas, na medida, a licitação para a recuperação de cerca de 500 paradas de ônibus em Teresina. Seja desse sistema novo, o Integra Teresina, que nunca funcionou plenamente, essas que ficam no meio da via, né, e que já estão muito depredadas, e algumas já, inclusive, em processo de recuperação. Aquelas antigas, Joelson, que ficam naquele padrão normal, na margem sempre das avenidas e ruas de Teresina. Então, a princípio, é a recuperação plena das paradas de ônibus para permitir, como disse o prefeito eleito, conforto e segurança aos passageiros. E aí vamos seguir com as medidas. Está lá, depois da licitação, processo de licitação para as paradas, a licitação para placas com endereços das ruas e avenidas, isso é realmente muito importante na cidade de Teresina. Instalação da onda verde, facilitando o fluxo de veículo mais rápido, aquelas avenidas com muitos sinais sincronizados no verde para garantir o fluxo, né, as principais avenidas para liberar o trânsito. E aí outro ponto que eu considerei importantíssimo, né, interessante, a instalação das 489 câmeras que poderão regular o tempo dos sinais conforme o fluxo de veículos. Avenidas com pouco trânsito, naquele momento, terão sinal mais tempo fechado, que tem mais trânsito, vai ter os carros fluindo com mais rapidez. A outra medida é essa aí, ó. Essas mesmas câmeras vão servir para a segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, policiais militares e civis para ações preventivas e repressão aos crimes. Ou seja, não são câmeras para o trânsito somente, mas também para a segurança, Elivaldo. Exatamente. É um trabalho de integração. Perceba que não há... Por isso que são medidas de fácil aplicação, aí vai muito da vontade administrativa de implantar essas melhorias do sistema de trânsito no curtíssimo prazo, porque não vai depender, Joelson, a rigor, a não ser a licitação para a reforma das paradas de ônibus, que requer orçamento para isso, mas nas outras medidas serão adequações que serão feitas considerando uma situação que já existe, uma estrutura que já existe, a sinalização nos semáforos, as câmaras de monitoramento, as vias exclusivas de ônibus, essa sincronização da sinalização é apenas uma utilização mais racional da estrutura que já existe no sistema viário de Teresina. E a outra medida, que tem a ver com o atendimento à população que eventualmente for vítima de acidente, diz respeito ao suporte e ajuda em vias em caso de acidentes. Ligar para esse trans, né, tem aí o telefone para esse trans, se não tiver lesão corporal, apenas dano material, liga para o 118. No caso de um acidente com vítimas, também ligar para o 192, o SAMU. Então, são os pontos colocados aí pelo futuro prefeito como medidas que devem funcionar a partir do dia 2. Inclusive, o superintendente de trânsito, o futuro superintendente de trânsito, Carlos Daniel, explicou um pouco do planejamento da S-Trans para que, a partir do dia 2 de janeiro, as medidas possam ser adotadas. Nós esperamos que, principalmente, os motociclistas, né, reduzem muito o número de acidentes, porque vai diminuir a convergência deles junto com veículos na mesma faixa. Vai ter que ser adequado, muita coisa de sinalização vai ter que ser adequada. Nós vamos disponibilizar toda a quantidade de agentes que nós tivemos no quadro, vai ser disponibilizado nesse primeiro dia, principalmente para atuar nessas mudanças que vão ter. Aquele cruzamento da Joaquim Ribeiro com Miguel Rosa, com Gino Cunha, aquele cruzamento não é possível colocar piscante, visto que são 6 entradas. Provavelmente o Miguel Rosa com Frei Serafim, onde o fluxo é intenso mesmo na madrugada, também não vai poder ser piscante. Mas alguns cruzamentos, o Homero Castelo Branco com o Dom Severino, mesmo à noite, ali é um fluxo muito pesado, porque a noite é muito forte naquela região da Zona Leste é muito pesada, então também não vai poder ser piscante.